Oi, sou eu, o Sapo, e eu voltei com o podcast finalmente, voltei. Demorou muito tempo, mas estamos aqui de volta no Sem Nexo, que saudade. E, bom, hoje tem um assunto interessante, né? Vocês viram aí no título que é amigo de todo mundo, mas tem outra coisa também, né? Vocês estão vendo minha cara agora. Mas bom, eu falei com alguns amigos meus que viram e gostam também de absorver o entretenimento do podcast. E eles falaram que talvez seria interessante eu começar a fazer com câmera, né? Eu tenho uma câmera boa aqui, uma Logitech 1080p, mas ela é boa, ela é legal. E eu não sei, de verdade, eu gosto muito da ideia de um podcast só com áudio. Eu vou ver, né, se a galera gostar aí, eu continuo fazendo, senão eu tiro. Fazer o quê, né? Mas tanto faz, a gente tá aqui só pra se divertir, conversar, brincar e refletir, né? Pensar em assuntos aí da vida. Hoje o assunto é amigo de todo mundo, mesmo sendo estranho, porque falar de um amigo de todo mundo é praticamente falar de um santo. É tipo, quando você tá naquela época de escola e tem um cara que fala com todo mundo, é amigo de qualquer pessoa das turmas e sei lá, tem essa vibe. O cara, ele é amigo de tudo, não é possível. Ninguém odeia ele. Não sei se vocês já tiveram uma experiência de alguém assim, mas não é disso que eu quero falar. Bom, amigo de todo mundo é meio que uma mentira, né? Porque se você for parar pra pensar, não existe alguém que possa ser amigo de todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, ou você não vai gostar de alguém pra ser amigo dela. Isso são questões pessoais, de gostos, de ideologias, de éticas, morais e coisas assim. Então, não é todo mundo que vai gostar de todo mundo pra acontecer isso no literal, mas eu acho que a ideia base de um amigo de todo mundo é um cara que, geralmente, a maioria dos amigos dele recorre a alguma coisa, né? Aquele amigo que pode ajudar com algum dever de casa, com algum projeto que você tá tendo, sei lá, animar seu dia jogando um jogo, ver um filme, qualquer coisa desse tipo, sabe? Aquele amigo que serve pra tudo. Eu gostaria de falar um pouco da minha experiência e comentar sobre prós e contras da ideia de um amigo de todo mundo, porque acaba ficando um peso, um fardo, assim. E é um fardo meio estranho, porque só a pessoa acaba carregando. Não tem um acompanhamento, ou, sei lá, as pessoas não... É um conflito, sabe? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas... Bom, o que temos pra falar de amigo de todo mundo, né? Na minha cabeça, a primeira coisa que vem, de acordo com as minhas experiências, a minha vivência, sabe aquele tipo de pessoa que geralmente é recorrente à procura de ajuda, né? Em tempo de escola, muitas vezes tem alguém que tá passando por alguma coisa e ela vai desabafar com um amigo dela. Isso aconteceu muito comigo. Muito, até com pessoas que não eram amigas minhas, do nada chegavam e falavam, você é o Pedro? É que tal pessoa falou que você conversa legal e eu queria conversar com você. Mano, vamos lá, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. E aí pra pessoa que acaba ouvindo essas coisas, né, esse ponto de apoio dos amigos, ele absorve muita coisa. Eu acho que até é meio difícil alguém que já é escolhido, entre aspas, né, é uma pessoa que já tem uma propriedade pra ter um assunto sobre conversar, sei lá, uma pessoa que pode ter passado por algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade, ela consegue falar pra pessoa como lidar com certa situação, coisa do tipo. Sempre quando você conversa com alguém, meio que sobre assuntos sérios, né, alguma coisa mais fechada, fica um peso, é uma conversa importante, é pra aquilo ser guardado, é um desabafo, afinal, né? E quando você desabafa com alguém, você quer que a pessoa te escute, ela te entenda. E que talvez, se é essa a sua procura, que ela te ajude, né? Mas nem sempre é isso que ou a pessoa precisa ou a pessoa quer. Tem muita gente que chega só pra desabafar, aí já chega alguém falando, não, mas é só você fazer isso, e a pessoa não quer fazer. Ela só quer desabafar porque ela tá com um peso, ela quer se sentir um pouco mais aliviada, ela só não quer estar sozinha naquela situação, né? E tem casos e casos que podem ser diferentes, eu só dei uma generalizada aqui, e ainda acontece, né? Ainda ocorre. Mas eu acho que dependendo da pessoa, ela vai acabar
querendo ajudar. Pô, mano, é um amigo meu, ele tá passando por um problema, eu quero ajudar, eu quero que ele saia dessa situação. Dependendo da forma que isso é feito, realmente ajuda, né? Tanto que só o ouvir e, sei lá, tá ali com a pessoa, né? Não deixar ela sozinha num momento difícil, acaba sendo uma forma de ajuda. Qualquer pessoa que queira ajudar um amigo próximo, ele vai se envolver no assunto, ele vai tentar descobrir o que tá acontecendo no fundo daquela história, vai tentar se aproximar pra tentar fazer o máximo que ele pode pelo amigo dele. E eu acho que é aí que chega o problema. Eu acho que isso é meio que inevitável. Uma hora ou outra chega num ponto que as coisas ficam sérias demais, íntimas demais e vai chegar num caos absoluto onde tudo pode dar errado e tanto a pessoa que acaba se machucando ou você acaba se machucando ou um sofrimento de alguém acaba sendo sofrimento da outra, né? Porque ninguém gosta de ver outra pessoa que você gosta sofrer. Aí vem mais daquele incentivo de querer ajudar pra passar isso. Isso é bem interessante, você pensar que, na verdade, quando você quer ajudar alguém, algum amigo seu próximo, alguma coisa, isso não é exatamente porque você quer ajudar essa pessoa, mas sim porque você quer parar de sofrer pelo sofrimento dela, né? Tipo, você acaba sofrendo pelo que ela tá passando, ou por algo similar que você já passou, alguma coisa do tipo. Você acaba querendo resolver esse problema pra parar de ser um problema tanto pra pessoa quanto mais principalmente pra você, né? Porque a gente também é afetado pelas coisas, né? A gente não tem escolha. Tem coisa que afeta muito a gente. A gente não vai querer passar por isso, mesmo que seja por outra pessoa, né? Então, o que custa tentar ajudar? Se vai ser bom pra mim e pra pessoa, né? Pode ser uma boa ocasião, né? Todo mundo sai ganhando, mas é difícil. Tem muito caso que é complicado, pô. Tem gente que passa por depressão, ansiedade. Gente que pensa em se matar praticamente todo dia. Gente que toma remédio pra se sentir melhor. Gente que tem vícios. Gente que tem problemas de relacionamento. Mesmo parecendo uma coisa muito chula, problema de relacionamento é uma das coisas que mais afeta praticamente toda a geração Z aí, geração C, sei lá, essas porra de geração aí de adolescentezinho, de 16, 17 anos. Praticamente todos os problemas de adolescente que hoje existem é por questões de relacionamento. Sejam amorosos ou sociais mesmo, de amigos, né? Um círculo social. No meu caso, tipo, em relação às minhas amizades, eu já fui vários apoios. Eu já fui apoio pra amigo com muitos tipos de problemas diferentes. E a gente junto ali teve que fazer o que dava pra fazer pra tentar melhorar a situação. E foi difícil, né? Não é fácil pra ninguém. E acabou dando, sei lá, deixando marcas, sabe? Tanto na pessoa quanto em mim. Principalmente em mim é o que eu gostaria de falar um pouco disso. Como ser amigo de todo mundo, né? Ser um centro de apoio pra vários tipos de amigos diferentes, com vários problemas diferentes. Acaba sendo uma coisa muito devastadora em certos casos. Vamos lá, né? O podcast é meu, vamos falar de mim. Eu tenho um círculo de amizade que ele é muito velho, de muito tempo, baseado praticamente nas minhas primeiras amizades, né? Muito com o João também, que foi o convidado do podcast anterior, que eu acabei sendo esse tal centro de apoio para os meus amigos e... Nossa, cara, é estranho porque quando você pensa como uma coisa que, tipo, é longe, acho que é questão de empatia, tá ligado? Quando você se importa realmente com uma pessoa, é muito difícil você não se botar no lugar dela e sofrer o que ela tá sofrendo. Empatia é primordial, né? Pra tudo. E nessas partes são as partes ruins, né? Que afetam a gente da forma negativa. A gente não consegue se sentir bem pela outra pessoa. E sim sentir dor, né? É o que sobra. E nessas situações eu tava passando por muita coisa também. E fica uma falsa ilusão de que o centro de apoio, ele não precisa de apoio. Quando eu tava em momentos muito difíceis da minha vida, precisando muito de alguém pra conversar, de um apoio desse amigo, eu acabei sendo isolado. Eu não tinha quem conversar, eu não tinha um corpo amigo, sabe? Um braço direito ali. Eu tava passando por muita solidão, sabe? Um momento que eu só queria estar ali e falar, mano, sei lá, eu tô me sentindo meio só, bora jogar um jogo, bora fazer alguma coisa. A pessoa meio que tratava já tudo desde o início, falando comigo, como se eu fosse inabalável, fosse indestrutível. Eu tava ali, ó, perfeito, bora conversar mais sobre os seus problemas e foda-se os meus. Afinal, eu não tenho problemas, nunca tive. Acho que
no fundo, mesmo eu tendo falado muitas vezes praticamente a mesma coisa, só quero deixar, tipo, a nota teclada que é uma merda ser o apoio de alguém. Porque, mesmo você estando ali, fazendo seu esforço, muito dificilmente isso vai ser recompensado. Eles falam, mas como assim? Você tá ajudando alguém pensando em ser recompensado, pensando em ter alguma coisa, receber atenção? Não, mas é uma via de mão dupla. A amizade em si é uma via de mão dupla. Não tem como você ser amigo de alguém sem participar disso. Uma amizade, ela consiste numa relação entre duas pessoas. Uma pessoa e a outra, elas têm que se relacionar, porque senão não encaixa, não dá pra funcionar. Se você tá tentando simpatizar com uma pessoa, tentando ser amigo dela, e ela não tá cooperando, ela não tá tentando também, não tá fazendo a parte dela, não vai acontecer uma amizade nunca, não vai nem evoluir, não vai pra frente. Existe uma falta de confiança em muitos aspectos que eles não são comentados. Eles acabam causando um tipo de rejeição. É estranho. É como se você importasse menos, só por se importar mais. O fato de você tentar fazer algo pelas pessoas faz com que você já tá fazendo, então por que eu vou ter que fazer? Sabe? Eu sei que é estranho, mas eu falo nisso porque eu já pensei nisso. É um pensamento cruel, um pensamento ruim que ninguém quer ter, mas eu sou sincero e eu não vou abafar um bagulho, porque tanto se eu botar pra fora e eu aceitar que eu tenho isso, eu posso melhorar isso em mim, né? Ou eu posso fazer isso ou posso, né, tratar dessa questão de uma forma saudável, que não seja cruel, que nem parece ser no concreto, né? E a parte da recompensa é que geralmente, como eu falei, é uma via de mão dupla. Então, não exatamente você faz querendo algo em troca, mas é justo você receber. É como se fosse uma troca. Você pensa, ele é meu amigo, eu tô ajudando ele, eu tô dando um ponto de confiança para que se ele precisar de mim, ou se eu precisar dele, os dois tenham esse ponto de confiança para estabelecer mais intimidade. A própria amizade funciona assim, num sistema de troca, né? Mas é uma troca bem sutil. Você não sabe exatamente o que você tá trocando, mas você tá vivendo aquilo, né? Você tá absorvendo a informação da pessoa, você gosta de pontos dela, você tá aproveitando a amizade, você não analisa uma amizade desde o início, né? É estranho fazer isso. E no fundo eu acredito realmente que seja assim, né? Numa análise cruel, ou seja, não cruel, numa análise sistêmica, né? Uma análise mais concreta, que a amizade seja uma troca de favores, né? Onde todos saem beneficiados, umas situações ganha-ganha, né? Onde todo mundo sai ganhando. E eu acredito que quando chega num ponto onde a pessoa vira o apoio de alguém, né? Aquele centro de apoio, meio que ela vai perdendo relevância. É como se o apoio ele não significasse um amigo. E eu acho que isso é verdade. Eu acho que você ser um apoio não significa você ser um amigo. Tanto que acho fielmente que as pessoas deviam separar essas duas coisas. Você tem que ser amigo e você tem que ser apoio. Essas duas coisas são diferentes e elas não podem acontecer ao mesmo tempo. Um apoio ele acaba tendo função e uma amizade ela não precisa disso. Quando você é um amigo, você não precisa fazer nada pela pessoa, você é o amigo dela, pô. Você tá ali já fazendo a sua parte, você tá se divertindo, ou prestando serviço, né, sei lá, trabalhando junto com a pessoa, fazendo um projeto, alguma coisa, você já tá fazendo a sua parte. Mas quando você é um apoio, você tem uma função, você precisa ajudar essa pessoa. Ela tá te buscando pra isso e é você que ela quer. Se você abandonar isso, você tá jogando fora a preocupação de uma pessoa. Ela tá implorando, entre aspas, né? É que aí já é um caso muito extremo, mas tipo, porra, de todos os amigos dela, ela escolheu você pra conversar sobre. E se ela escolheu você é porque você é especial. Você tem um motivo pra estar falando com essa pessoa, né? E isso é importante. Isso acaba sendo acima do amigo. Então virou outra coisa. Só que as pessoas continuam mantendo as coisas iguais. Elas continuam se tratando como amigos e tentando fazer uma funcionalidade que fique mais íntima, porque a amizade incentiva a intimidade. Só que um apoio ele não se baseia nisso. Quanto mais íntimo fica, mais perigoso fica, porque
A função do amigo, que é um apoio, ainda é ajudar. Então quanto mais ele sabe, mais ele tem que fazer pela pessoa, voltando assim pra ele, causando mal pra ele também. E chega num ponto que o apoio vai precisar de outro apoio. E geralmente não é a pessoa que ele tá ajudando. Geralmente o amigo ele não consegue apoiar o amigo de volta. E acho um pouco que é por causa do egoísmo. De que quando a gente tá numa situação difícil, é muito complicado você olhar pra outra pessoa. Porque você tá sofrendo, você quer parar de sofrer. Outra pessoa tá sofrendo na sua menor preocupação agora. Só que, porra, a pessoa tá ali pra você, né? Ela tá tentando. E esse pensamento acaba sendo meio cruel. E ele vem de uma forma que não tem como. Ele vem escondido. Você faz isso sem perceber. E depois já começa a dar uma quebra na confiança. A pessoa começa a se sentir insegura e desconfortável. Num momento de que eu não sou o suficiente pra essa pessoa, eu não tô fazendo o que ela quer, eu não tô conseguindo ajudar ela da forma que ela queria, porque eu tô fazendo o máximo que eu posso e a pessoa continua ali. E você fica pensando, tá, e agora? O que eu faço? Eu vou resolver mesmo? Vou botar a cara a tapa e falar, não, bora resolver essa porra. Puxa as mangas e para de chorar, velho. Bora pra cima, vamos resolver isso daí, porque não dá mais pra ficar nessa situação e acabar o apoio, né? Destruir o centro de apoio, porque não vai mais precisar de um centro de apoio pra esse ponto em específico. E fazer só a volta da amizade muito íntima ser uma coisa muito saudável. Eu acho que é possível, eu acho que acontece bastante. Ainda de forma escondida, né? De uma forma que não é percebida, só acontece naturalmente. E tem o caso que isso não acontece. Que foi um dos casos que eu já vivi. E eu já vivi outros casos também que as coisas deram certo. Mas não é a parte que a gente lembra, né? A parte que a gente lembra é a parte que nos machuca, a parte que traumatiza, que fica, que não sai do fundo da mente. E nessa situação é muito difícil saber o que fazer, porque quando você já tá num estado muito íntimo da pessoa e aí você é o apoio dela, você quer ela como apoio. Você tá, sei lá, por exemplo, você fala todos os dias com a pessoa e sempre que ela tem algum problema você já tá ali, você tá, não, vamos lá, eu tô aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos desestressar, vamos parar de se importar com coisa que vai passar, sabe? E as suas coisas estão acontecendo e elas não estão passando. Se elas estão passando muito devagar. E é uma coisa que está começando a ficar desgastante e exaustiva e você meio que perde a força. Ninguém consegue aguentar por tanto tempo. As pessoas que aguentam é porque já passaram do limite. E aí elas se recuperaram e entenderam que tem um novo limite que ela precisa alcançar para não chegar naquele ponto de novo. E assim ela vai até chegar num ponto de resistência absurda, né? Uma pessoa que passa por muita coisa e ela ainda tá de cabeça erguida. E você fica falando, caralho, essa pessoa é forte. Ela é foda, é invencível. Mas não, tem casos e casos. As pessoas geralmente só tentam suportar. A pior coisa é suportar a dor de alguém, principalmente de alguém que a gente se importa. Acho que o ponto disso tudo que eu quero chegar é mais um aviso, como se a gente precisasse entender melhor o que é cada coisa, o que é ser o apoio de alguém. Ninguém faz essa pergunta. Você tá sendo meu apoio hoje aqui. Como? Eu tô sendo seu apoio. O que é o seu apoio? Eu tô fazendo parte disso? As pessoas não perguntam isso. Elas não analisam, elas não param pra pensar. E eu acho que tem que ser bem destacado. A gente tem que ter uma definição pronta. Pelo menos individualmente eu acho que cada uma tem suas particularidades, mas a gente tem que entender melhor da gente e dos nossos amigos, fazendo assim uma linha onde não acabe causando tanto caos que nem causa geralmente. Eu nem preciso saber, sabe? É uma coisa comum, não é nenhum pensamento estranho. Você pensa e você acredita que deve ter gente passando por isso. Nesse momento, milhares de pessoas. E todas elas estão se questionando a mesma coisa de, será que eu valho alguma coisa? Será que eu sou importante pra essa pessoa? Será que essa pessoa é importante pra mim? Será que vale a pena contar isso pra ela? Será que ela não vai me julgar? Essas coisas não dá pra você entender se elas fazem parte da amizade ou do centro de apoio, porque elas são muito similares. São questões que elas se fundem a partir dos mesmos propósitos. Do mesmo jeito que você pode fazer uma amizade por causa de um conflito que teve, esse conflito pode ser a base de um centro de apoio. Pode ser por isso que um centro de apoio seja necessário, porque foi uma situação conflitante, um problema que aconteceu e as pessoas tentaram resolver, tentaram achar um ponto onde a maioria saísse bem, né?
tenta-se resolver a situação. E nisso cria esses dois lapsos, né, que ainda são muito parecidos. É como se você tivesse um copo de água e óleo misturado, tem um monte de coisa separada ali, só que eles ainda estão dentro de um copo. E esse copo é tudo. O copo é todas as suas vivências, tudo que você passa no dia a dia, toda a sua rotina, suas conversas, suas saídas para trabalho e todo tipo de coisa. E tá tudo misturado ali dentro. E você não sabe separar o que é cada coisa, porque também é um espaço muito compacto, é uma coisa muito fechada. Se é um problema, ele tem pouco tipo de coisas para você conseguir realmente entender o que fazer a partir dele e como isso faz sentido para você. E para um amigo de todo mundo é muito pior, porque se isso já é difícil só pra gente, imagina pra pessoas que tem que absorver tudo de todo mundo na mesma situação. Na mesma sensação desesperada de estar completamente perdido no próprio cérebro com a quantidade de coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, sendo coisas boas ou ruins. Você ter que absorver ainda a de um monte de gente pedindo ajuda pra um monte de coisa e você sem ter o mínimo de paz pra pensar, caralho, eu também tô precisando. E ainda é pior porque entra numa bola de neve de eu ainda tô precisando, eu não tenho esse tipo de ajuda, será que eu mereço ter? Eu não mereço ter, eu nunca vou ter. É uma bola de neve. E isso acontece muito. E eu acho que é bem inevitável. Se chega nesse ponto, vai ir pra esse estado até que acabe ou chegue lá. E cara, olha só, pensa nisso, né, velho? Levar em consideração que um problema pode levar a tantos pontos destruidores. É uma coisa até amedrontadora, né? Mas muita gente consegue lidar com isso. Pelo menos é uma parte boa, né? E quem não sabe lidar, acaba aprendendo depois que não sabe, né? Se você passa por uma coisa muito ruim e se ela virar um trauma, você se afasta de coisas parecidas pra não passar pela mesma coisa, ou você já sabe o que fazer pra tentar resolver da melhor forma possível e tentar ir tentando até polir o melhor método possível. Porque é possível criar métodos pra resolver problemas, tanto de centro de apoio, coisa que acontece também bastante. Quando você ajuda muita gente diferente, você usa a mesma coisa. Não, isso vai passar, tá tudo bem. Eu tô aqui se você precisar, você não tá sozinho. Se você precisar, eu tô aqui. São frases que, mesmo parecendo genéricas, se elas são faladas da maneira certa, no momento certo, elas fazem toda a diferença. Uma coisa que a pessoa nunca vai esquecer. No momento de mais desânimo e tristeza que alguém pode ter, ela ouvir eu tô aqui por você, é uma salvação. Você fala, tem alguém aqui por mim. Tem alguém que ia abolir o próprio tempo pra ouvir as coisas que eu tenho a dizer sobre os meus problemas que estão me afetando. Talvez problemas que nem afetam essa pessoa, sei lá, alguém que tá com um relacionamento muito problemático e outra pessoa que tem ótimos relacionamentos. Então aquilo não afeta ela. Não traumatiza ela, é só uma coisa que ela sabe que acontece o tempo todo e não acontece com ela. Ela não tem essa semelhança, né? E essa pessoa mesmo assim, ela tá ali, né? Tá tentando me ajudar. Por quê? E essa é uma ideia muito linda, porque você vê um auge de admiração começando a ser criado, né? Quando chega nesse ponto, a pessoa parece, nossa, um messias. A pessoa vira Deus com D minúsculo. Não! Eu virando tripa seca no interior de Brasília. Mas realmente parece, mano. Parece que quando a pessoa tá ali por você e você não tem mais ninguém, você fala, mano, essa pessoa é tudo. Eu não sei mais o que eu faço sem ela. Porque eu estaria cheio de problema, não estaria conseguindo desabafar, não estaria mais leve, não estaria fazendo minhas coisas. Entra em outro universo, né? Que é uma linha paralela de abismo absoluto. Deu um soco no microfone. Abismo absoluto pro próprio abismo, a própria mente da pessoa entrando em total colapso sem saber o que fazer. E o outro caminho que é um anjo tá me salvando. Por quê, né? E essa idolatria, mesmo inconsciente, ela faz a aproximação, ela faz você querer ficar mais perto da pessoa, a pessoa vai ficar mais perto porque ela tá ali pra te ajudar e chega naquele ponto que eu falei. Acho que é ali que chega no ponto de não saber separar a ajuda da amizade, da relação. Eu acredito que muita coisa ela tem que ser avaliada de forma analítica, principalmente em questões psicológicas, né, mentais, ou que a gente tem que pensar pra agir. Essas coisas, elas, com uma análise mais técnica, você pensando em vez de sentir, a razão ela tem uma ideia muito boa pra lidar com as coisas. Coisa que o sentimento não tem nenhum. O sentimento ele sofre e ele sofre. A mente sofre e ela pensa como parar de sofrer. Quando você analisa tudo de forma mais criteriosa, você tenta entender, não precisa falar, né, em voz alta, você só entende. Você tá ouvindo um problema de uma pessoa, você escuta o jeito que ela tá te contando aquilo. Você escuta os nomes que ela tá contando,
ou sei lá, as colocações de título, como mãe, pai, irmã, avó, o amigo da escola, minha namorada. Você vê o peso que a pessoa coloca nessas palavras pra você ver o que realmente tá causando tanto impacto, né? Então a pessoa fala, mano, sei lá, tive uma briga aqui em casa e meu pai começou a fazer um monte de bosta. Aí a pessoa ela continua falando, meu pai tá fazendo tal coisa. Você vê que ela tá tendo um problema, principalmente com o pai. É uma coisa que não é só daquela situação. Você vê que dá pra saber muito facilmente. É só vocês analisarem, gente. Numa conversa, vocês param um pouco pra pensar no que a pessoa tá falando pra você. Tenta ouvir em vez de escutar. Tenta prestar atenção, tenta ver o significado de cada palavra que ela tá tentando dizer e por que ela tá dizendo dessa forma. Porque você descobre muito da pessoa fazendo isso. Muito, muito, muito. E não é difícil. É nessa parte que você consegue ajudar. Com essa análise, você chega num ponto de autoconhecimento bastante também. Quando você para pra pensar que o problema que você tá analisando e tentando entender de verdade o problema de outra pessoa, você parando pra pensar só um pouquinho, você consegue perceber que você também consegue fazer isso pra você. E é ótimo, é incrível como você acaba se conhecendo com os problemas de outra pessoa. Porque problemas são problemas, não afetam só uma pessoa, não existe problema singular. Tem, sei lá, o problema da fome. Não tem como uma pessoa passar fome. Pessoas passam fome. Ele é um estado, ele não é um problema, sabe? E todo problema geralmente ocorre dessa forma. Sei lá, um problema familiar. Ele não é uma questão singular. Tem muita coisa e muita gente passa, sendo um problema, entre aspas, genérico. Não genérico, mas sim, eu acho que comum é uma palavra melhor. E não confunda comum como menos importante. Não é só porque uma coisa é comum que ela não tem valor. Senão, porra, todo mundo tem computador, todo mundo tem telefone, televisão, vê notícia, tem, sei lá, tem um monte de galera que tem carro. Aí vai falar que o bagulho tem menos valor só porque várias pessoas têm? Não faz sentido, né? O fato de ser comum, problema, é até triste, né? Porque muitas pessoas têm. Só que isso é bom porque, ao mesmo tempo que é ruim, né? É bom na parte que várias pessoas podem ter experiências similares pra conseguirem se ajudar. Pô, nem preciso falar do nível de comunidades que tem pela internet de gente com dificuldades, gente complicadas, que conversam sobretudo com pessoas que são de outros países ou de cidades completamente completamente improváveis de você entrar em contato. Sei lá, uma cidade de outro estado e um cara tá lá falando de problemas que foi praticamente a mesma coisa que você viveu. E ele tá falando, mano, mas depois que eu fiz isso daqui eu comecei a melhorar. Você fala, nossa, ele conseguiu melhorar. E esse tipo de situação só ocorre pelo o fato do problema ser comum, né? Se ele fosse mais singular, seria difícil entender o que fazer pra ajudar, né? E essa é a parte boa. E problemas são problemas, né? Eles vão existir na vida de todo mundo e realmente, assim como eu tava falando antes, né, voltando no assunto, é um autoentendimento absurdo de si mesmo você olhar para o problema de outra pessoa. Quando você vê alguém falando que não consegue juntar dinheiro ou que perdeu todo o dinheiro e a vida começou a ficar muito complicada, você fala, mano, tenho dinheiro e eu uso de forma ridícula, ou o dinheiro que eu tenho tá numa situação parecida, eu tenho que ver o que eu faço pra eu não chegar num ponto que acabe tendo um problema parecido com essa pessoa e as duas pessoas começarem a ser afetadas por essa coisa. E aí nenhum consegue ajudar o outro, porque os dois estão num nível que precisam de ajuda de fora. Os problemas deles já estão intercalados, não tem como eles pedirem o apoio. Porque chegou naquele ponto caótico de qualquer tipo de ajuda piora muita coisa. Mas eu acho que é isso. É interessante essa conversa, né? É interessante porque a gente criou vários critérios para fazer um pensamento construído de forma não tão abstrata, né? A gente meio que conscientizou, eu falo a gente, meio eu, só que por eu estar conversando com alguma coisa, alguém ou uma câmera, eu acabo tendo ideias paralelas, né? Isso daqui foi um momento, né, criado já pra pensar sobre essas coisas. E a gente criou uma definição para o que é um centro de apoio e o que é uma amizade. E que o coitadinho do amigo de todo mundo tá ali no meio e ainda sendo bombardeado de todos os lados. E, sério, é muito bom. Por incrível que pareça, eu falo como se fosse a pior coisa do mundo, mas é bom. É bom ser amigo de todo mundo, porque você consegue ajudar. Quanto mais problemas você vê, mesmo que eles sejam fáceis de resolver, ainda é melhor ainda, porque você resolve vários, muita gente se sente bem e você evolui muito como pessoa.
tanto pra ficar mais forte de lidar com esse tipo de problema, tanto de ver uma pessoa que você gosta estando livre daquilo e ainda falar, cara, valeu por ter me ajudado, porque se não fosse você seria muito mais difícil. É uma coisa que faz a gente ter importância, pra gente pensar que eu tô fazendo algo de útil da minha vida, eu tô indo pelo caminho certo, eu tô ajudando as pessoas. Eu sei que tem gente que não preza por isso, né? Eu tenho que focar na minha vida. É um pensamento que eu acho que vem depois de muita coisa. Pra você viver, você precisa saber o que é vida. E pra saber o que é vida, você tem que errar muito. Você tem que ter muito tipo de problemas e não conseguir realizá-los. Quando você falha nisso, você começa a entender o que é o ruim e o que é o bom. Se você tem uma crise financeira, você entende o quão é bom ganhar um salário. Se você toma um pé na bunda, se você é traído ou simplesmente largado pela pessoa que você gosta, num próximo relacionamento você percebe o quão é bom ter outra pessoa que você se importa. Como é bom amar alguém. E você começa a dar mais valor pra isso. A única parte triste é que também tem um momento que algumas pessoas esquecem disso, mas eu acho que é assunto para outro podcast. Relacionamentos já é muito, muito, muito diferente disso que a gente tá falando aqui. E bom, o amigo de todo mundo, ele é uma pessoa... Vamos criar, né, uma persona, o amigo de todo mundo, vamos fingir que ele existe. É o cara que conversa com todo mundo, ele tenta ajudar a maioria das pessoas, muita gente vai desabafar com ele é bem forte, ele sabe aguentar muita porrada, ele sabe ouvir coisa, ele tá sofrendo as coisas dele, mas ele também tá ali te ajudando. Ele não quer que você se preocupe com os problemas dele, a não ser que ele esteja num momento crítico, né? Ele quer, mano, não, vamos resolver seu problema, você tá com dificuldade, você tá desabafando aqui, vamos lá. E depois ele foca no dele. É uma pessoa forte, né? Não tem como a gente recusar. E bom, vamos tentar imaginar uma vida, pelo menos num círculo social dessa pessoa, né? Ela tem umas amizades, muitos falam com ela sobre os problemas, mas o que ela faz? Como que ela pensa? Como funciona a cabeça de alguém nessa posição? Porque tem muitas vezes que a gente acaba mudando até a nossa própria vida, parando pra pensar. Porque quando você tá numa situação dessas, você mal vive a sua vida direito. Você tá tendo tanta coisa, tanta informação entrando no dia a dia, na rotina, que você acaba vivendo pouco o seu. E, obviamente, a pessoa ainda tá vivendo dela, né, apoiando essas coisas, só que é a vida de outras pessoas. Ela não tá aprendendo com os próprios ensinamentos, né. Não que isso seja algum problema. É muito bom, inclusive, você aprender coisas por outras pessoas. Seria muito difícil só pela gente. E mesmo assim, é uma coisa difícil de se pensar que uma pessoa ela pode estar vivendo uma vida paralela, misturada com a dela. Como se fosse aquela teoria do copo lá que eu falei. É como se tivesse muita coisa misturada, né? E a sua vida tá ali no meio. Só que você também já não sabe separar, porque você se envolveu demais naquela situação, né? O amigo de todo mundo, ele tá em todo lugar. Pelo menos um pedacinho dele. E aí fica na questão do desempenho da pessoa para as próximas coisas, né? No meu caso, quando eu tava sendo um centro de apoio para várias pessoas diferentes, eu acabei pensando muito em solidão. Porque é uma das partes que mais doem você se sentir sozinho conversando com uma pessoa que você é próximo. Muita gente passa isso com parentes também. E é interessante a gente pensar que talvez a gente prefira o problema de outras pessoas do que os nossos. Talvez porque a gente já entenda sobre o que ele se trata, né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que você tem que tentar. O problema que a gente já tem é só uma coisa que tá ali. A gente já sabia que tava ali há algum tempo, apareceu de tal forma e você vai ter que lidar com aquilo de alguma maneira. E uma hora ou outra você vai lembrar que ele tá lá, aquele problema. Mas o de outra pessoa não. Aquele problema não tá em você, mas mesmo assim você pode fazer alguma coisa. É como se parecesse mais fácil. Eu não sei se realmente parece, eu não sei se realmente é, mas eu acho que parece, pra mim parece ser mais fácil você lidar com o problema de outras pessoas do que lidar com os seus. E acho que separando os prós e contras ficariam pros prós a força, né? Quando você chega num nível desse, você, sem sombra de dúvidas, acaba tendo mais resistência, né, pra alguns tipos de problemas específicos. E até cresce como pessoa, né? Então, acho que resistência, bondade, empatia. Você acaba vendo todo tipo de pessoa e você quer tentar ajudar. Acho que isso é algo do ser humano. Tem alguns que não tem, eu acho ridículo.
Chega a ser estranho pensar numa pessoa que não consegue sentir empatia, não consegue se colocar tanto no lugar de uma pessoa. Porque é uma coisa que meio que a gente sabe que pode acontecer com a gente. Então, não se preocupar, não prestar atenção, não perdeu essa oportunidade de se envolver e tudo mais. Eu acho que é meio que uma negligência. É até como se fosse, tipo, prepotência, né? Você pensar que alguém não acha que aquela ali pode voltar pra ela, que ela não pode passar por aquilo algum dia. É uma coisa que é, mano, muitos problemas que muita gente sofre absurdamente são os problemas mais comuns possíveis. São coisas que muita gente tem e muita gente sofre. E se fosse tão fácil, a gente já teria resolvido grande parte disso. O trabalho pra terapeuta tá cheio aí. Porque todo mundo tá precisando conversar. Todo mundo tá precisando se entender, tentar se ajudar. E essas coisas não são fáceis. Não pra gente, né? Não pros nossos problemas. Pro resto a gente tenta. E tenta bastante. Muito mais do que a gente tenta pela gente. Mas não sei. Eu acho que muitos prós seriam a parte do altruísmo, né? De agir pelo próximo e tentar absorver a maior parte disso. E a parte ruim é isso. Tem abandono, falta de confiança, tem falta de autoestima, grosseria, tem muita coisa que acaba influenciando pra aquela situação que tudo acaba virando um desastre e ninguém consegue ter uma ideia, uma visão de algum deslumbre futuro desse problema ser solucionado. Porque o ponto já foi muito longe, já. Ele destruiu tudo que dava pra destruir. Então, é o ponto que só sobra trauma dali. E com certeza é o que mais acontece. Comparando que só no Brasil deve morrer mais de 100 mil suicidas por, sei lá, mês, tanto faz, anos. Mas muita gente morre por questões da própria consciência. E pensa que a gente não consegue nem estabelecer um tipo de ajuda para essas pessoas que façam um efeito garantido em vários casos diferentes, né? Em relação a sei lá, relacionamentos ou vícios e coisas diferentes. São coisas diferentes, mas que crescem em toda uma comunidade em si, né? Tanto que se alguém tá ruim e ela pesquisa sobre alguma coisa, os vídeos e coisas, entre aspas, motivacionais, né? Só explicando pelo que ela tá passando, já faz ela se identificar muito com aquele conteúdo e espalha, né? Ele vai indo, tipo, mano, vê esse vídeo aqui que é sobre ansiedade, eu achei sensacional, e muita coisa começa a ser explorada a partir dessas visões, né, genéricas que muita gente tem. Mas eu acho que pra você ser um amigo de todo mundo, você precisa ter educação, força, empatia, muita empatia em primeiro lugar. Você tem que se colocar no lugar das pessoas, você tem que saber entender pelo que elas estão passando, pelo que você passou, pra tentar ajudar ela da melhor forma possível. E nisso eu creio que ser um amigo de todo mundo é uma das coisas mais difíceis que tem. E sei lá, talvez valha a pena tentar. Mesmo que chegue num ponto, a gente sabe mais das coisas hoje em dia. A gente sabe o que fazer, como fazer. Tem em todo lugar. Então, eu acho que é isso. Não queria prolongar muito, porque tá no meio da madrugada também. Eu tô morrendo de sono, já embolei um monte de palavras. Eu acho que vocês vão ver a quantidade de corte que vai ter nesse vídeo. Eu só espero que o microfone não esteja tão baixo. Mas é isso, voltamos com Sem Nexo. Um episódio talvez um pouco curto, mas é a volta. Não queria fazer nada muito longo também. Abordando um tema que também é bem reflexivo, até que sério, mas dá pra gente tirar muita coisa disso. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês pensaram que foi interessante, alguma coisa, pode deixar nos comentários. Ou, sei lá, simplesmente mandar alguma mensagem nas redes sociais. Tanto faz, eu respondo em qualquer lugar. Vou tentar responder todo mundo que quiser mandar mensagem, a gente mande. Isso daqui é simplesmente uma conversa. Eu abro isso pra falar minhas ideias, e quem estiver disposto a contar as suas, eu não vou julgar. Ninguém vai julgar, ninguém tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra ver coisas diferentes, ver ideias diferentes e crescer com isso, né? E é pra isso que existe esse podcast. Ele é um centro de conversa pra gente
entender melhor nós mesmos. E eu acho que dá pra gente fazer um bom ponto de partida por aqui. Esse foi o episódio 5 do Sem Nexo, sobre amizades, centros de apoio, significado de muita coisa, muitos problemas, como resolver problemas, como escolher problemas. Teve bastante coisa, né? Se você for dar uma analisada, até parece que eu não falei dessas coisas, mas eu falei. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido e ouvido agora, né? Eu espero até manter o método de câmera. Vai ser um pouco chato pra edição. Eu não quero ficar teleportando pros lados, que eu não paro de balançar nunca enquanto eu gravo. E eu vou acabar fazendo muito corte por parte que eu gaguejei e falei embalado. Muitas vezes eu gravo com sono, praticamente todas as vezes eu gravei numa madrugada. Então, me perdoem se alguma coisa ficou muito acelerada. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer editado também com câmera. Então, põe a avaliação aí de vocês, falando se vocês gostaram de alguma coisa. Podem mandar, que nem eu falei, por WhatsApp, se você é amigo meu. Pode mandar em Instagram, tem tudo lá no meu canal. Eu coloco na descrição também. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter ouvido. Espero voltar a fazer daquela mesma vibe que eu fazia antigamente, de um episódio a cada semana, geralmente nos domingos. E se aparecer algum assunto legal ou algum convidado que queira falar de alguma coisa em específico, eu abro e pode ter 2 podcasts por mês, 2 podcasts por semana, ou um numa semana, 2 na outra, 2 na outra, e assim vai. Vamos conversar, né? Vamos voltar, porque agora a gente tem tempo, o ano tá começando, tem muita coisa pra falar, muita coisa pra acontecer, e vamos ver no que vai dar. Vai ser uma boa aventura. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo pra todos e